Você sabia que Jesus, olhando para a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 41, ele disse assim que a gente deveria caminhar uma segunda milha? Você já ouviu essa expressão, caminhar uma segunda milha? Uma segunda milha. Isso tem a ver com um contexto histórico, né? Jesus diz assim, se alguém te obrigar a caminhar, a andar uma milha, caminha duas. Olha a loucura de Jesus. Os judeus já odiavam, porque havia uma lei dentro do Império Romano, que se um soldado do Império Romano, um soldado romano, pedisse que um judeu caminhasse carregando uma mala, uma trouxa, uma pedra, ele poderia obrigar o judeu a caminhar uma milha. O judeu seria obrigado a caminhar uma milha, que é mais de 1 quilômetro, né? 1 quilômetro e 600, caminhar aquilo. Então o judeu era furioso com essa lei, porque qualquer soldado romano poderia olhar você caminhando, você fazendo alguma coisa na cidade, e poderiam olhar para você e dizer, ó, leva isso aqui para mim, e o judeu seria obrigado. Então quando Jesus fala isso, para o judeu seria algo extremamente impensável. Como assim? Nós já não gostamos de caminhar uma milha, e Jesus está falando para a gente caminhar duas. O que Jesus quer dizer com esse princípio de segunda milha? Você já vê muitas aplicações na questão de que quando você alcança seus objetivos, você vai além, quando você tem suas responsabilidades, você vai além, quando alguém te pede alguma coisa, vai além, vai além. Mas é claro que Jesus está querendo nos ensinar aqui, irmãos, a questão de que nós temos longanimidade para ajudar as pessoas, para servir as pessoas, nós temos perseverança para servir as pessoas, para amar as pessoas, para perdoar as pessoas, né? Então, aquilo que não seria talvez agradável para a gente fazer uma milha, quando a gente tem o caráter de Cristo, que é aquilo que eu estava dizendo, quando nós temos o espírito de servo de Jesus, nós vamos caminhar duas e vamos fazer isso, sabendo que nós estamos servindo, como o apóstolo Paulo diz, não aos homens, mas a Cristo que nos salvou. E isso aqui seria transformador na sociedade, transformador no mundo. Imagina o impacto num soldado romano, do soldado romano pedir, caminhe uma milha para mim, e o camarada olhar para ele e dizer assim, eu vou caminhar duas. O cara não ia entender. É por isso que nós vemos a expressão, John Stott usa essa expressão, Tim Keller e tantos outros, né? Que a igreja é uma contracultura. A vida da igreja é uma proposta completamente diferente da cultura, irmãos. É a gente fazer aquilo que as pessoas não fazem, porque nós temos um Senhor que elas não têm. Vivemos um reino que elas não conhecem. É isso. Eu me lembro de uma ilustração do John Maxwell, num dos seus livros, escreve sobre liderança. Ele estava dizendo que um dia ele estava no aeroporto e o voo foi cancelado. E ele estava com pressa para chegar no seu destino, mas o voo foi cancelado. E aí no balcão da empresa aérea virou aquele tumulto, e gente reclamando, e gente xingando, e gente querendo o voo. E ele também estava meio entrando na vibe ali, né? Daí ele pensou assim, não, o que eu posso fazer de diferente aqui para demonstrar o amor de Jesus? Aí ele conta que ele foi num balcão de lanchonete, pediu ajuda para as pessoas, ele comprou um monte de refrigerantes, um monte de sanduíches, e chegou lá para a galera que estava reclamando que o voo tinha atrasado, né, murmurando e brigando, falou, galera, olha, eu acho que não tem jeito mesmo, nós vamos ter que ficar aqui. Então já que vamos ficar aqui, eu queria oferecer um refrigerante, um sanduíche para vocês. Quem faz isso? Quem caminha uma segunda milha? Quem pensa nisso? É só quem tem o Espírito de Cristo. Não, vou fazer uma coisa aqui, porque isso não se faz. É uma cultura diferente, a cultura do reino, a cultura do reino de Deus, irmãos. E é isso que nós estamos aqui para viver. Nós não fomos chamados em Cristo, salvos pelo amor de Deus, na graça, para vivermos a nossa vida como nós vivíamos. Nós éramos ignorantes, irmãos, não conhecíamos Jesus, o Senhor do reino, não conhecíamos o seu reino, não conhecíamos os seus valores, mas agora conhecemos, e agora nós podemos viver e fazer um mundo diferente. Podemos impactar, as pessoas são impactadas com isso. Você acha que aquelas pessoas que estavam reclamando, murmurando, elas continuaram reclamando? Murmurando e brigando, e com aquela atitude? Como você imagina que aquelas pessoas receberam aquele gesto de bondade? Como você acha que as pessoas vão receber nossos gestos de bondade quando ninguém faz? Quando ninguém faz. Quando o cara quer cobrar menos de você, e você fala, não, eu comprei isso, o valor está errado, você está cobrando menos de mim. Quantas vezes as pessoas já olharam para mim, assustadas, porque eu estava pagando justo, e ela estava cobrando menos. Quantas vezes você já viveu isso? De olhar uma carteira, algum dinheiro, e você simplesmente pegar e dizer, olha, você deixou cair aqui, coisas que seriam óbvias na nossa cultura, mas que as pessoas não fazem normalmente, porque as pessoas não se preocupam com os outros,
elas se preocupam consigo mesmas. O reino de Deus é diferente. Quando nós iniciamos domingo passado uma série, na verdade são lembretes aqui nos preparando para a conferência, que nós vamos ter no próximo final de semana, que será extraordinária, com a graça de Deus, né, pela graça dEle. Nós estamos aqui pensando, nós como igreja, quem nós somos como igreja? E eu queria que você não esquecesse desse princípio de Jesus. Eu vou voltar nele lá no final, me ajuda a lembrar que eu vou voltar nele lá no final, caminharmos uma segunda milha. E eu quero falar com você hoje como igreja, de a nossa missão, que a nossa missão é uma vez mais. Nossa missão é uma vez mais. Eu quero que você guarde essa frase uma vez mais, ela vai nortear, ela vai dirigir, ela vai impulsionar, motivar, ela vai nos relembrar sempre da nossa missão. Mas para falar da missão, Deus me levou num texto de Romanos. Paulo escreveu aos Romanos, a igreja em Roma, capítulo 10, eu quero ler com você esse texto. Queria que você prestasse muita atenção nessas palavras, é um texto riquíssimo, é uma pena que nós não temos tempo para mergulharmos nele, né? Horas e horas mergulhando nesse texto, mas eu quero refletir com você aquilo que o Espírito de Deus pode trazer ao seu coração nessa manhã. Paulo diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, escute essas palavras por favor, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. A salvação teve um preço altíssimo, mas Jesus pagou na cruz, e agora eu e você podemos ser salvos pela graça mediante a fé, se nós fizermos coisas que são extremamente simples, aparentemente simples, mas também poderosamente profundas. Crer e confessar. Jesus diz aqui: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou do dentre os mortos, será salvo. Paulo não está falando talvez você seja salvo, quem sabe um dia você seja salvo. Ele diz: você será salvo, você será salvo. Ele diz assim: pois com o coração pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Paulo completa: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Todas as pessoas, todas as nações da terra, todo mundo que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Paulo está mencionando aqui textos ligados ao Velho Testamento, porque ele está mostrando como Jesus Cristo estava lá no Velho Testamento, como o Evangelho está fundamentado no Velho Testamento e já estava revelado lá, e como o desejo de Deus de salvar todas as nações da terra também já estava lá no Velho Testamento. Aí olha que Paulo segue dizendo a partir do verso 13, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mais uma vez mencionando o Velho Testamento. Ele diz assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Quero ler novamente, a partir do verso 14: como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. As boas novas. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração, para nós como igreja. Como eu disse, é um texto riquíssimo do apóstolo Paulo, apresentando a salvação de Deus, que foi oferecida a Israel na velha aliança, no Velho Testamento, como povo de Deus, mas que torna povo de Deus todo aquele que invoca o nome do Senhor, Jesus, que faz agora que o Israel de Deus seja a igreja, a comunidade de todos os salvos, mediante a fé em Cristo. Esse texto é interessante, eu quero destacar aqui 3 palavras-chave que o texto mostra sobre salvação. Como uma pessoa é salva? O que Paulo resume aqui, a chegada do Evangelho ao coração de uma pessoa. Primeiro ele fala de crer, Se você crê no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, ou seja, que Jesus venceu a morte e o inferno, que Jesus é o único que fez isso, que Jesus, portanto, é Deus, porque Ele vive para sempre. Se você crê no seu coração, que Jesus realmente venceu o poder do pecado e da morte, ele diz: então você será salvo. Esse crer. É por isso que Paulo completa o texto que mencionamos muitas vezes: pela graça sois salvos mediante a fé. Jesus pagou o preço da nossa redenção na cruz do Calvário, e autenticou tudo que Ele fez na cruz, ao ressuscitar ao 3º dia e deixar o túmulo vazio. Ele ressuscitou. Paulo diz claramente lá em Filipenses 2, é por isso que Ele recebeu um nome acima de todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor absoluto.
A sua ressurreição atesta isso. A sua ressurreição atesta que todas as palavras que ele comunicou no Evangelho são verdadeiras. A sua ressurreição atesta que aquilo que ele fez na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é real. A sua ressurreição, então se você crê nisso no seu coração, você será salvo. Agora uma segunda palavra que ele menciona, pegando exatamente o termo do Velho Testamento, invocar. O que é invocar? É que uma coisa que prova que você creu no seu coração é que você invoca o nome do Senhor. Invocar, conforme o dicionário, significa implorar a proteção, o auxílio, fazer súplicas, chamar em seu socorro, pedir, rogar, suplicar. É isso que é invocar. Invocar significa implorar. É a essência, por exemplo, da oração, da súplica, onde derramamos o nosso coração. E por que Paulo fala invocar o nome do Senhor? Isso tem um contexto. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo em Gênesis 3, em Gênesis 4, que toda aquela geração que seguiu Caim, eles eram homens maus. Mas a partir da descendência de Sete, os homens começaram a invocar o Senhor. Antes de haver igreja, antes de haver a nação de Israel, irmãos, antes de haver os mandamentos da lei, houve uma geração que começou a invocar o nome do Senhor. São os invocadores de Deus. Há um grupo de pessoas que começa a invocar o nome do Senhor, ou seja, reconhece que existe um Criador sobre todas as coisas e começa a clamar a Ele, começa a suplicar, mostrando dependência dEle. Invocar significa que eu dependo dEle, eu invoco o nome do Senhor porque eu dependo dEle. Eu não invoco o meu recurso, a minha força, a minha sabedoria, a minha riqueza, eu não invoco as forças desse mundo, eu invoco o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu invoco Deus, porque dEle eu dependo, nele eu creio, nele eu confio, é para Ele que eu volto o meu coração. Então quando Paulo fala aqui sobre você crer no seu coração, invocar o nome do Senhor, significa que nós podemos ter sim uma fé intelectual, racional, em que a gente crê que Jesus morreu na cruz, que Ele nasceu em Belém, que Ele morreu em Jerusalém. Não, é mais, a nossa fé é expressa através do fato de que nós dependemos de Deus, por isso nós o invocamos. Nós também somos um grupo de invocadores do Senhor, nós clamamos ao Senhor, nós dependemos dEle, porque nós cremos que Ele ressuscitou dos mortos, venceu o poder do pecado e da morte. Nós então também afirmamos, nós confiamos em Ti, Senhor, nós dependemos de Ti, Jesus, por isso que nossas orações são voltadas a Ele, e nós oramos em nome de Jesus. Aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele o concederá. Nós oramos em nome de Jesus, nós invocamos, nós afirmamos nossa dependência. Qual é o problema hoje, irmãos e amigos? Muitos de nós afirmamos fé em Deus, mas nós temos uma fé, um cristianismo extremamente humano, que é um grande absurdo. Queremos exercer fé sem depender de Deus. Não queremos depender de Deus, queremos depender da nossa força, das nossas riquezas, dos nossos bens materiais, do plano de saúde. Nós queremos depender dos recursos humanos, não que eles sejam errados, mas a nossa dependência está no Senhor, como diz o salmista, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É dele que vem o meu socorro, amém, meus irmãos? É dele. Invocar significa que eu dependo. Então por isso essas palavras estão ligadas. Quem crê de fato depende. Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador realmente sabe que depende dEle todos os dias, por isso caminhamos com Ele, seguimos a Ele como discípulos. Nós invocamos o nome do Senhor. Há uma terceira palavra aqui que ele fala confessar. E isso aqui é muito importante, ele fala aquele confessar. Você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. A palavra no grego aqui é Kyrios. Você já deve ter ouvido essa palavra, Kyrios. E é interessante Paulo falar isso, você precisa confessar que Jesus é Senhor. E no contexto que Paulo escreve, isso era extremamente importante, porque para o judeu, confessar Jesus como Senhor significava reconhecê-lo como Deus. Porque a palavra Senhor, Kyrios, é a tradução da Vulgata, do Velho Testamento hebraico para o grego, e eles usavam a palavra Kyrios, exatamente para Yahvé. Ou seja, dizer que Jesus é Kyrios, significava que o judeu estava reconhecendo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, que Jesus era Deus. E o gentil? Na época que Paulo vivia, o Kyrios, o Senhor, era o imperador romano, era César. Eles eram megalomaníacos, eles se achavam divindades, construíam templos em adoração a si mesmos. Então para um gentil, um não judeu, não do povo de Deus, reconhecer Jesus como Senhor significava, não é César o nosso Senhor, é Jesus o nosso Senhor. E obviamente isso colocava essas pessoas debaixo de muito perigo, de perseguição. E você que conhece um pouquinho a história sabe como os cristãos foram mortos por afirmarem que Jesus é Kyrios, Jesus é o Senhor. Então Paulo está dizendo assim, olha, você é salvo quando você crê no seu coração que Jesus venceu o poder da morte e do pecado e Ele é Deus.
Você é salvo porque essa fé te leva a depender dele, você o invoca, você anda num caminho em que você depende continuamente de quem é Jesus, porque ele é o teu Senhor, e você o confessa como Senhor. É claro que isso nós podemos conectar com o batismo, conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 6, onde nós confessamos publicamente a nossa fé. Jesus é o meu Senhor. Testemunhamos para todos, Jesus é o meu Senhor. Mas isso implica em testemunhar de Jesus como nosso Senhor em qualquer lugar, irmãos. Que é o que esses cristãos fizeram nas ruas de Roma, nos vilarejos, que Paulo foi fazendo de cidade em cidade, pregando que Jesus é o Senhor. E é o que eu e você somos chamados a fazer nas faculdades, nas prisões, nas bocas de fumo, nas praças, nos nossos locais de trabalho, nas lojas, onde nós formos. Jesus é meu Senhor. Confessar Jesus como Senhor. Algumas vezes, quando eu já fiz apelo para as pessoas receberem Cristo como Senhor e Salvador, eu digo, saia daqui, já confesse para o seu familiar, para o seu amigo, quem te convidou aqui para a igreja hoje, saia daqui e diga assim, olha, Jesus é meu Senhor, eu rendi meu coração a Ele, já comece confessando o nome de Jesus, porque se nós recebemos e cremos que realmente Ele é Deus, se nós reconhecemos que dependemos dEle para a nossa salvação e para tudo mais na nossa vida, então eu não tenho outra afirmação a fazer, senão confessar com os meus lábios, Jesus é Senhor, é confessar aquilo que está no meu coração, Jesus é o meu Senhor, é aquilo que eu creio aqui dentro, aquilo que eu demonstro invocando e dependendo da sua obra, é aquilo que eu expresso com os meus lábios. Jesus mesmo diz em Mateus 6, que aquilo que a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração se rendeu a Jesus e crê em Jesus como Senhor, não tem jeito da gente guardar isso dentro da gente. Nós vamos confessar com os nossos lábios. Então a confissão pública aqui era muito importante, irmãos, e continua sendo muito importante. 3 palavras-chave. Agora isso nos leva, ao pensar no senhorio de Cristo nesse texto, a 3 dimensões que esse senhorio influencia a nossa vida. Existem mais dimensões. Eu gosto de um texto do John Stott que ele fala de 6 dimensões do senhorio de Cristo, mas eu vou mencionar apenas 3. A primeira dimensão é a dimensão intelectual, na nossa mente. Se Jesus é o Senhor, isso tem que fazer toda a diferença na forma que eu penso. É por isso que cristãos desenvolvem uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristã. A forma que eu negocio, que eu compro, que eu vendo, que eu trabalho, a forma como eu vejo a sociedade, como eu avalio a cultura, ou como estou inserido nessa cultura, como vivo essa cultura, tem que ser vivida a partir de uma mentalidade de Cristo. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Se Jesus é Senhor, Ele é Senhor da minha mente, a minha forma de pensar é de Cristo. Eu fico impressionado às vezes com pessoas que vivem anos e anos na igreja, ouvindo o Evangelho, mas que nas decisões mais simples da vida, elas não agem com a mentalidade de Cristo, elas não agem com uma cosmovisão cristã. A gente não vê a política, a gente não vê a moda, a gente não vê os relacionamentos, a gente não vê casamento, família de uma perspectiva cristã, o que é um absurdo. Se Jesus é o nosso Senhor, a minha mente agora, ela é transformada, como Paulo diz em Romanos 12, nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então se Jesus é teu Senhor, se você está aqui nessa manhã, se você está me assistindo agora e você diz, Jesus é meu Senhor, então isso significa que Ele é Senhor da tua mente. Ele é Senhor da tua mente, a dimensão intelectual, que você vai viver o mundo, avaliar o mundo, viver o dia a dia da sua vida, com a compreensão de que Ele é teu Senhor, e que Ele vai guiar os seus pensamentos, os seus valores, a forma como você avalia todas as coisas. Como que eu avalio a morte a partir da perspectiva de Cristo? Como eu avalio a vida a partir da perspectiva de Cristo? Como eu avalio o meu casamento da perspectiva de Cristo? Como eu vejo as coisas do meu dia a dia, a perspectiva de Cristo? Segunda dimensão, uma dimensão moral. E isso é muito importante, irmãos, porque se Jesus é Senhor, nós temos uma dimensão moral, Ele é Senhor da nossa moralidade, dos meus valores morais. Nós estamos numa sociedade onde os valores morais se deterioraram, não existem valores absolutos na área moral, nós não entendemos mais o que é certo e errado, mas um cristão que tem Jesus como Senhor, sabe que agora os seus valores morais são fundamentados exatamente nele. Então cristãos não são pessoas sem valores. Nós temos como avaliar sim o que é certo e errado, o que é verdadeiro e falso, o que é santo do profano. Nós temos uma dimensão moral, nós podemos avaliar, quando nós fomos aceitos com Deus pela graça, e realmente não importa o que, não importa onde, não importa o que você fez, não importa onde você andou, você é salvo pela graça, mas uma vez salvo pela graça, agora nós somos santificados pelos valores morais de Jesus. É por isso que então quando você pega o Sermão do Monte de Mateus capítulo 5 a 7, Jesus vai falar sobre casamento, Jesus vai falar sobre cobiça, Jesus vai falar sobre relacionamento interpessoal,
como que nós vamos ver a vida, inclusive andar a segunda milha. Jesus vai falar de um contexto moral em que o amor de Deus é expresso através da nossa vida, às pessoas, a esse mundo. Nossos valores morais são absolutos e fundamentados no senhorio de Jesus, sobre o universo e sobre as nossas vidas. Então, irmão, a moda pode mudar, a cultura pode mudar, o que era errado 50 anos atrás, hoje pode ser certo na nossa cultura. Mas diante de Jesus, se aquilo era errado 50 anos atrás, continua sendo errado para nós hoje. Se aquilo é certo 50, 200, 500 anos atrás, é certo diante de Jesus, continua sendo certo para nós hoje. Nossos valores morais são estabelecidos por Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele é o Quírios. Nossos valores morais não são estabelecidos pela cultura, pela política, pela economia, pelos youtubers, pelos influencers. Não! Está louco? Irmãos, está louco, nós estamos loucos. Porque muita gente decide o que é certo e errado ouvindo alguém num canal no YouTube. Uma coisa é você ir para o canal do YouTube, eu gosto muito de fazer isso, eu e o André, e aí a gente procurar receita. Vamos fazer uma comida diferente? Procuramos lá. Tudo bem. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Lá o cara faz o vídeo, dá tudo certinho, o cara desinforma. Aí quando você vai fazer em casa, não funciona. Mas muita coisa funciona. Agora, outra coisa é você olhar para um canal de YouTube para definir o que é certo e errado no seu casamento, com seus filhos, na sua vida. Definir seus valores morais. E a terceira coisa, e é aqui que eu quero me concentrar até o final da minha conclusão aqui da mensagem, é vocacional. Se Jesus é Senhor, nós temos uma vocação. Se Ele é Senhor, nós vamos entender que a nossa vida tem uma dimensão vocacional, que inclui a vida de trabalho. Dizer que Jesus é Senhor nos compromete a servir a vida inteira, irmãos. Se Jesus é teu Senhor, nós somos servos. É isso que nós estamos afirmando quando nós dizemos Jesus é o Senhor. É por isso que Paulo, Pedro, João, quando escrevem suas epístolas, eles falam servos de Jesus. A palavra aqui é doulos, escravo. Eu sou realmente escravo de Jesus. Eles viviam num contexto onde haviam escravos, eles entendiam muito bem isso. Um escravo não tinha hora extra, um escravo não tinha 13º, plano de saúde, um escravo não tinha direito de nada. Se um senhor quisesse matar o seu escravo, ele tinha toda a liberdade, porque ele era proprietário do escravo. Então quando eles falam assim, Jesus é meu Senhor, eu sou propriedade de Jesus. Eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vida, é a vida de Cristo. Isso significa, meus irmãos, que os nossos projetos pessoais estão colocados diante de Jesus. Que os nossos sonhos, nossos anseios mais profundos estão colocados diante de Jesus. E que eu entendo que em Jesus eles serão realizados de verdade. Não são mais os meus planos, são os planos de Jesus para mim. Não são mais os meus sonhos, são os sonhos de Jesus para mim. Não são mais os meus desejos, são o que Jesus deseja para mim, nessa situação, nesse dia, nessa empreitada, nesse desafio que eu tenho pela frente. O que Jesus? Porque Ele é meu Senhor. Isso significa ver o seu trabalho como missão. Nós temos uma vocação. Alguns de vocês são professores, outros são empresários, outros são vendedores, a gente de todo tipo de profissão aqui. Alguns são estudantes, não estão trabalhando ainda. Nós temos tantas profissões, nós temos tantas vocações, mas qual é a sua vocação aqui? Se Jesus é seu Senhor, é que o seu trabalho é um lugar onde você vai apresentar Jesus como Senhor, que a sua faculdade, a sua escola, é onde você apresenta Jesus como Senhor. Jesus é Senhor, tem uma dimensão vocacional. Gente, o que nós vivemos a vida é a nossa vocação. É por isso que todo cristão está em missão. Não é a nossa missão, é a missão de Jesus que Ele estabeleceu esse mundo. Nós nos juntamos a Ele naquilo que Ele está trabalhando, aquilo que Ele está fazendo nesse mundo, e esse é um privilégio do cristão. Puxa, quer dizer então que eu vou trabalhar na mesma empresa que eu trabalho, mas não pelo salário no final do mês apenas, não porque eu tenho sonhos profissionais apenas, mas eu vou trabalhar nessa empresa aqui para expressar Jesus ao meu patrão, ao meu subordinado, aos meus colegas de trabalho, e ser uma luz aqui nessa empresa, uma luz nessa empresa. Quer dizer então que eu vou ver a minha carreira profissional não como um fim em si mesmo, mas vou ver a minha carreira como um instrumento para glorificar a Jesus, que é meu Senhor. Quer dizer que o meu trabalho agora tomou uma dimensão de santidade, de reverência. Não é só um trabalho, irmãos. Nós não vamos todos os dias agora para o trabalho. Pô, que exceção. Quantas vezes as pessoas reclamam, e aí outros lembram assim, agradece porque você tem trabalho, lembra de quem não tem, lembra de quem não tem. Mas o seguinte, nós vamos trabalhar toda segunda-feira,
Não é só para ganhar o dinheiro, não é só para tirar o sustento da nossa casa, não é só porque isso nos traz um senso de relevância, de significado, é mais do que isso, irmãos. Jesus é nosso Senhor, e se Ele é Senhor, nós temos uma vocação, nós temos uma missão a cumprir. É lindo quando nós vamos vendo a Bíblia, como ela vai construindo as coisas, e como tudo se conecta, né? Quando Jesus diz lá em Mateus 28, olha, todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto agora vão e façam discípulos de todas as nações. Os caminhos se cruzam, como os apóstolos compreendiam realmente, inspirados pelo Espírito Santo, o coração de Jesus e o coração da missão que Jesus estabeleceu para esse mundo. E aí que eu quero voltar no texto, verso 14 e 15, que Paulo, quando ele fala da salvação aqui de forma tão gloriosa, se você crer, se você invocar o nome do Senhor, você confessar que Ele é teu Senhor, você é salvo. Você está ouvindo aqui isso nessa manhã? Você está ouvindo isso? Porque com certeza há pessoas aqui que ainda não são salvas. Com certeza alguma pessoa que está me assistindo agora que você ainda não é salvo. Você não tem a certeza da sua salvação. Você não nasceu de novo pelo poder do Espírito. Você ainda não entendeu o Evangelho plenamente. Você não compreendeu o valor do que Cristo fez na cruz por você. Mas se você nessa manhã depositar a sua fé em Jesus como Senhor, se você crer, ainda que lhe falte um pouco de entendimento, como faltava a mim quando entreguei minha vida a Jesus, mas eu criei em Jesus, eu criei que Ele era Deus, eu criei que Ele era meu Senhor e Salvador, eu precisava dEle, eu invoquei o nome dEle sobre a minha vida, e a partir dali passei a confessar que Ele era o meu Senhor. Se você fizer isso, você é salvo. Você é salvo dos seus pecados, você é salvo do seu passado, você é salvo realmente do fato de viver uma vida sem sentido e propósito plenos para o seu coração. Você é salvo do poder das trevas, por isso a Bíblia diz que nós somos transportados das trevas para a luz. Você é salvo do poder do mal que habita o teu coração e que habita esse mundo. Nós somos salvos do nosso pecado que nos escraviza, nós somos salvos de nós mesmos, nós somos salvos desse mundo. Nós somos salvos das mãos do diabo, nós somos salvos, irmãos, de tudo aquilo que representa a ausência de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E se você está aqui nessa manhã e não tem essa experiência de salvação, mais uma vez a palavra de Deus está te lembrando, porque você já deve ter tido outras oportunidades, outras revelações de Deus para se render a Jesus, e dizer: Jesus é meu Senhor, eu creio, eu invoco o nome dEle sobre a minha vida, e eu confesso que Ele é o meu Senhor. E se você fizer isso, você é salvo, você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa confiar na sua bondade, nas suas obras, você precisa simplesmente confiar no Jesus, e na palavra que Ele diz aqui, a palavra de Deus. Agora, como eu disse, isso nos leva à dimensão da vocação. Por isso Paulo, nos versos 14 e 15, ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? Paulo está falando aqui de uma dimensão vocacional, irmãos. Ele está falando da salvação. A salvação é simples para o coração, é você crer, é você invocar e confessar. Por quê? Por causa da complexidade da obra que Jesus já fez na cruz, da grandeza da obra que Ele já fez na cruz. Mas escute uma coisa: as pessoas não serão salvas se elas não ouvirem. Elas não serão salvas. Eu só pude ser salvo pela graça de Deus mediante a fé, porque pessoas pregaram o Evangelho de Jesus para mim. E essa é a realidade de você que está aqui, se você está na condição de salvo, só porque pregaram para você, o Evangelho chegou a você. Foi isso que a igreja primitiva viveu e fez o Evangelho chegar até nós 2000 anos depois. Paulo diz assim: como vão invocar em quem não creram? Aí ele vai mais, um degrau: como vão crer? Se não ouviram falar. Não ouviram falar. E eu sei que é difícil a gente entender isso. Puxa, mas hoje tem Jesus na internet, tem Jesus no outdoor, tem Jesus em todo canto, como que as pessoas não ouviram falar de Jesus? Mas há uma ignorância, não um Evangelho, não um testemunho de vida, não alguém que discipula, que abraça e compartilha a fé e a vida de como Jesus transformou, para a pessoa ter uma compreensão, para o Espírito usar isso. Eu precisei ouvir mais do Evangelho do que a sociedade, do que eu ouvia aí nos meios de pré-evangelismo, mais do que ver um vídeo no YouTube. Precisei de pessoas que oraram comigo, pessoas que falaram quanto Jesus tinha transformado a vida delas. Eu precisei disso. Nós precisamos fazer o mesmo com outras pessoas. Paulo diz assim: como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A igreja envia, nós estamos em missão.
Irmãos, quando nós terminarmos essa reunião aqui, nesse domingo, nós não estamos nos despedindo uns dos outros para irmos para a nossa casa e nossa semana de trabalho e voltarmos confortavelmente para o próximo domingo, para vivermos aqui mais um culto, onde nós assistimos um culto. Não, nós não somos consumidores de religião, consumidores de igreja, nós somos discípulos de Jesus. Então, quando nós saímos daqui, nós saímos em missão. Nós saímos em missão. Você vai pegar um Uber, fala de Jesus para o motorista. Os caras às vezes não gostam de ouvir. Esse dia eu peguei um Uber e vim conversando, consegui falar com ele no finalzinho, e ele fechou a cara e a porta e foi embora. Mas não tem problema, ele ouviu. Você onde? Vai almoçar numa churrascaria? Compartilha do amor de Deus com o garçom. Sei lá, você vai para a tua sogra, meu Deus do céu, não só. Elogia a tua sogra, compartilha Jesus. Entendeu? Poxa vida. Nós estamos em missão, irmãos, quando nós saímos daqui. Nós somos um grupo de cristãos. E se você não está em missão, escute isso que eu vou falar aqui. Se você não está em missão, você é um campo missionário. Irmãos, isso é isso. Porque se você não está na missão de Jesus, levando Jesus a outras pessoas, é porque você está precisando receber ainda. Porque todo salvo tem Jesus como Quírios, como Senhor. E se nós somos servos de Jesus, Ele é o nosso Senhor, nós estamos na mesma missão que Ele está realizando nesse mundo. A igreja está aqui até a volta de Cristo para dar continuidade à missão que Ele iniciou, quando Ele veio como servo sofredor, como Cordeiro de Deus por nós. Paulo cita aqui um texto de Isaías, quão belos são os pés. Lembra quando a gente multiplica GC, que a gente dá chinelo para as pessoas aqui, para os líderes? Porque essa é uma expressão de Isaías. É como se Isaías estivesse falando, cara, a notícia que você está me trazendo é tão boa que os seus pés são lindos, dá vontade de beijar. É como se no nosso contexto hoje você dissesse assim, puxa, a notícia que você está me trazendo é tão extraordinária que eu quero colocar a mão nas rodas desse furgão que está trazendo a coisa boa. É mais ou menos isso. Porque o que Isaías está enfatizando não é que os pés são lindos, os pés se tornam lindos, formosos, por causa da boa notícia que você está me trazendo. E aqui, exatamente nesse contexto de Isaías, ele está falando todo, é cristocêntrico. Jesus no Velho Testamento, através da boca do profeta Isaías. Quão formosos são os pés de gente que compartilha a boa notícia. E qual é a boa notícia, irmãos? O Evangelho de Jesus Cristo, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. E agora Ele nos deu o ministério da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5. Irmãos, essa missão, é isso que nos move. Quando nós olhamos assim, recebemos uma salvação tão gloriosa, aquele que crê, invoca e confessa é salvo. Agora que somos salvos, Paulo está dizendo assim, agora a gente está em missão. Agora nós temos uma vocação com esse mundo. Por isso Paulo diz, eu sou devedor a bárbaros, a gregos, eu sou devedor a todo mundo. Porque eu recebi agora, e agora eu tenho que compartilhar. Estou em dívida com as pessoas se eu não fizer isso. Já parou para pensar se a gente tivesse essa consciência? Ontem era para ter tido conexão dos jovens, nós não tivemos. Não tivemos porque nós não tivemos um número de inscrição que pudesse realizar a conexão jovem. Agora você imagina se, nós temos aqui dezenas de jovens na nossa igreja, você imagina se cada jovem pensasse assim, eu vou levar um cara comigo, um amigo. Mas não, um pensa que o outro vai levar, o outro pensa que é da igreja. Irmãos, a igreja somos nós. Se você não trouxer a pessoa, ela não vai chegar aqui por causa de mim. Eu tenho um círculo de relacionamento, você tem outro, você tem outro, você tem outro. Nós estamos influenciando o nosso círculo de relacionamento. Então, a igreja somos nós. Você pensa que nós vamos falar das coisas aqui e as pessoas vão surgir como? Através de você. É através de você. Você já imaginou, nós começamos turmas de Descubra uma atrás da outra. Você imaginou aqui, nós estamos aqui em algumas centenas de pessoas. Se você trouxesse um amigo, um familiar teu, vem estudar a Bíblia comigo durante 10 semanas. É só isso que eu te peço, nunca mais vou te convidar na igreja, nunca mais vou pedir nada para você, mas vem estudar a Bíblia comigo, eu vou com você. Irmão, se nós aqui fizéssemos isso, e 50% dessas pessoas se convertessem a Jesus, 30%, 20%, olha a revolução que seria na nossa igreja local, e o ganho para o reino de Deus. Mas por que não fazemos? Nós falamos de curso Descubra aqui domingo após domingo, e é como, eu já fiz o curso, ou eu nem fiz, mas também não tenho interesse. Quantas pessoas estão à sua volta nessa condição que Paulo está dizendo? Como que eles vão crer? Como que eles vão ser salvos? Jesus fez tudo o que fez na cruz, mas se ninguém anunciar,
Se elas não compreenderem o Evangelho, se elas não tiverem acesso ao Evangelho bíblico, como elas vão ser salvas? É desesperador isso, irmão, sabe por quê? Porque é um tremendo privilégio para nós. Deus nos incluiu no processo de salvação das pessoas, mas se nós formos omissos, as pessoas não serão salvas. Se você for omisso, membros da sua família não serão salvas. Se você for omisso, seus colegas de trabalho, seus amigos não serão salvos. Tem um peso no coração, irmão. A sequência aqui é o seguinte: enviar leva a pregar, pregar leva a ouvir, ouvir leva a crer, crer leva a invocar o nome do Senhor, invocar leva a confessar Jesus como Senhor, e confessar Jesus como Senhor leva à salvação. É o caminho inverso, Paulo faz aqui. Paulo, ele diz no verso 17, desse mesmo capítulo, né? E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé salvadora vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso você que está aqui nessa manhã, você está tendo um privilégio extraordinário, de ouvir da palavra de Deus para gerar fé salvadora no seu coração. E esse privilégio que eu e você temos aqui todos os domingos, todos os dias na semana, nos nossos grupos de crescimento, esse é um privilégio que nós devemos estender a todas as pessoas. Você não precisa trazer a pessoa na igreja, você pode convidá-la para tomar um café. Esses dias estava frio, eu convidei pessoas para tomar um caldo lá em casa, vizinhos, tomar um caldo aqui em casa. Simplesmente, nós podemos fazer isso ou não podemos? Podemos nos preocupar com a salvação dos nossos vizinhos no condomínio? Podemos ou não? Eu não tenho mais tempo, porque eu quero orar com você, eu quero orar com a igreja. Eu teria tantos textos aqui para falar de como João, Pedro, a igreja primitiva viveu isso, o apóstolo Paulo, como eles viveram isso. Mas eu gosto de um texto que Paulo fala, é porque a igreja é incansável, irmãos. A igreja é incansável. Você lê em Atos capítulo 4, 5, já começa a perseguição das autoridades judaicas, o pessoal chega, chama Pedro e João, fala, vocês não vão falar mais no nome de Jesus, e eles dizem assim, importa obedecer a Deus ou aos homens, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E as autoridades ficam boquiabertas, como aqueles homens têm intrepidez e ousadia. Aí no capítulo 5, eles voltam a falar de Jesus, eles são açoitados, e mais uma vez proibidos de falar no nome de Jesus. E sabe como eles saem do açoitamento? Que algumas vezes acabavam matando as pessoas, era o 40 menos 1, eles saem açoitados, e eles saem se regozijando, dizendo que estavam felizes por terem sido humilhados por causa do nome de Jesus. A igreja de Jesus era imparável, incansável, indestrutível, invencível, indesistível. Não existe essa palavra, mas eu quero usar aqui. Essa é a igreja de Jesus, irmãos. Essa é a igreja. A igreja. Apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 14, ele é apedrejado em Listra, depois que faz um milagre maravilhoso. Ele é apedrejado, jogado para fora da cidade. As pessoas deram ele como morto. Os discípulos vão lá recolher o corpo de Paulo. Paulo levanta. Sabe o que Paulo faz? Na cidade que ele foi apedrejado, ele entra na cidade de novo. Ele entra de novo, porque ele é imparável, irmão. É imparável. Aí ele ali ministra, vai para as cidades ao redor e vai encorajando os irmãos. Nós poderíamos ler dezenas e dezenas de textos aqui que falam, essa igreja vive uma vez mais. E aí eu quero terminar com essa frase, como eu disse, voltando à questão da segunda milha, esses dias nós estávamos reunidos, como nós podemos deixar uma frase de impacto para o nosso coração, para a gente não esquecer a nossa missão. Coloca a nossa missão aí, irmãos. Nossa missão é a de Jesus, nossa missão é fazer discípulos, de Jesus, não é do pastor Carlos, do pastor João, pastora Marinês, ou de qualquer um dos líderes aqui, é discípulo de Jesus, que se multiplicam, irmãos, através dos relacionamentos redentores, de bênção. Tem tantos relacionamentos tóxicos, tantos relacionamentos difíceis, os nossos são abençoados, porque nós estamos ali para abençoar, somos instrumentos de bênção. Que a gente multiplique discípulos de Jesus, através dos nossos relacionamentos. E aí entra a segunda milha, é você fazer além, por amor. Você já serviu uma pessoa? Sirva de novo uma vez mais. Você já orou por alguém? Ore uma vez mais. Você já visitou alguém para compartilhar Jesus? Visite uma vez mais. Você já pregou para alguém o Evangelho? Pregue uma vez mais. Ela não se converteu ainda? Pregue uma vez mais. Uma vez mais.
Deus nos trouxe essa frase uma vez mais, o que nós fazemos é uma vez mais, até que Jesus volte, até que Ele venha uma vez mais, nós vamos fazer discípulos uma vez mais, nós vamos começar a conexão com Deus para os jovens uma vez mais, nós vamos fazer de novo, irmão, nós vamos lançar uma nova data, nós vamos fazer de novo, uma vez mais, nós vamos plantar igrejas uma vez mais, nós vamos, irmãos, uma vez mais, pode colocar o próximo slide, eu quero que você guarde isso, algumas palavras, uma vez mais, amar uma vez mais, irmão, ame uma vez mais, ame as pessoas uma vez mais, perdoe uma vez mais. Quando Pedro perguntou, quantas vezes nós vamos perdoar as pessoas, Jesus falou, ele falou, 7 vezes, Jesus falou, não, 70 vezes 7, é uma vez mais, não tem limite para perdoar as pessoas, não tem, no reino não tem, perdoe uma vez mais, se importe com as pessoas uma vez mais, sirva uma vez mais, evangelize uma vez mais, ensine uma vez mais, discipule uma vez mais, porque a missão de Jesus é que nós devemos fazer discípulos de todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que Ele tem dito. E Ele diz assim, eu estou com vocês, aleluia, eu estou com vocês até a consumação dos séculos, irmãos, até a consumação, Jesus está conosco, Jesus está conosco, Jesus está conosco. Se você é um campo missionário aqui nessa manhã, a palavra de Deus é assim, se você crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, se você invocar o nome dEle sobre a tua vida, e confessar que Ele é teu Senhor, você será salvo. Jesus tem salvação para você, Jesus tem uma nova vida, uma nova identidade, uma vida extraordinária, a melhor vida que você pode viver nesse mundo, é Jesus quem tem, ninguém mais, desista das outras possibilidades, é só Jesus é Deus, só Jesus ama você como Ele ama. Agora, se você já foi salvo, olha o privilégio, Jesus é Kyrios, é teu Senhor. Isso tem as dimensões da nossa vida, a intelectual, tua mente é de Cristo, a dimensão moral, tua vida expressa a santidade de Jesus, a dimensão vocacional, teu trabalho, tua profissão, tuas habilidades, teus recursos, são para proclamar que Jesus é o Senhor, e enquanto você trabalha, constrói os seus sonhos, eles serão muito mais abundantes, mais realizados, porque exatamente você está em missão de Cristo. Uma vez mais, irmão, já pensou o que aconteceria se nós tivéssemos essa atitude de andar a segunda milha, que Jesus fala em Mateus 5,41, uma vez mais, se eu me pedir uma milha, uma vez mais, uma segunda milha, uma vez mais, nós somos imparáveis, irmãos, incansáveis, a gente se cansa, mas Paulo diz assim, não se cansa de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher. A gente se deprime com os resultados, às vezes, das nossas tentativas sim, todo mundo se deprime. Fiquei chateado com o motorista do Uber, que ele não virou para mim e falou, muito obrigado por essa palavra. Não, ele não fez isso. Mas é assim. Eu repeli muita gente antes de conhecer Jesus. Eu tirei sarro das pessoas. Eu dizia que eu nunca ia receber Jesus, e hoje eu estou aqui. Então é assim, as pessoas vão agir assim. Mas uma vez mais, irmãos, uma vez mais, nós vamos proclamar que o reino de Jesus é eterno e que Ele é o Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé, abrir o seu coração e juntos cantarmos essa canção. Uma vez mais, Senhor, uma vez mais, dá-nos a graça de sermos imparáveis, Senhor, até a Tua volta, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Dá-nos a graça de viver, Senhor, em missão, porque é a vida mais abençoada, mais extraordinária, mais relevante, mais exuberante que nós podemos viver nesse mundo, mais impactante, Senhor. Enche os nossos olhos, Senhor, enche o nosso coração, enche a nossa mente, enche a nossa alma da Tua presença, leva-nos a viver Teu reino hoje, cada dia da nossa vida, até que o Senhor venha.